Deus chamou a atenção dos sacerdotes por causa das suas más ações. Ele anunciou o castigo que eles atrairiam sobre si mesmos caso não prestassem ao Senhor a reverência devida ao seu nome ao desempenharem suas funções como sacerdotes. O Senhor disse que amaldiçoaria suas bênçãos, ou seja, as bênçãos que eles tinham que pronunciar sobre o povo, Deus não as ratificaria, mas transformaria aquelas palavras de bênçãos em maldições, punindo também o povo que compactuava e imitava as iniquidades dos sacerdotes. A frase "passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados" era uma expressão de grande desprezo lançado sobre uma pessoa, um sinal de extremo desvalor e escárnio. Era uma referência ao esterco dos animais sacrificados que, por lei, devia ser levado e queimado fora do acampamento. Deus disse que os sacerdotes seriam tratados como imundície e lançados em algum lugar imundo. Como eles haviam trazido animais mutilados e impróprios para sacrificar ao Senhor, ele agora os entregaria a um tratamento vergonhoso que os cobriria de desprezo. O Senhor esperava que essa advertência os alertasse para respeitar devidamente a sua aliança com Levi. Essa aliança foi a eleição da tribo para serem os ministros do santuário. Deus prometeu a Levi que seus descendentes seriam espalhados por Israel. E isso se transformou em uma bênção, pois a tribo de Levi foi designada como tribo sacerdotal, e os sacerdotes foram espalhados por toda a nação de Israel. Os sacerdotes tinham a responsabilidade especial de estudar, conhecer e espalhar a lei de Deus. E Deus usou a tribo de Levi como um exemplo a ser seguido pelos sacerdotes dos dias de Malaquias. Os sacerdotes deveriam ter guardado a palavra de Deus com conhecimento, reverência e obediência, mas em vez disso, eles se desviaram do caminho e fizeram com que muitos dentre o povo também se desviassem. Por causa disso, o Senhor os tornou desprezíveis e indignos. O povo não mostrava respeito algum por eles. O versículo 10 começa uma nova sessão, onde o profeta lembra aos judeus de que eles não apenas descendiam de um único progenitor, Abraão, com quem Deus fez a aliança, mas também tinham um só Deus e Pai, em oposição aos muitos ídolos dos pagãos. Por isso, eles deveriam tratar uns aos outros com lealdade e respeito. Zacarias repreendeu os sacerdotes e a nação por dois grandes pecados. O primeiro foi o casamento com mulheres pagãs e idólatras. Deus considera o casamento uma instituição sagrada. Ele mesmo instituiu o casamento com um significado especial e um propósito especial na vida do seu povo. Quando uma pessoa peca quebrando os votos matrimoniais ou menosprezando o presente divino, que é o casamento, ela está pecando contra uma instituição que Deus considera sagrada. Os perigos dos casamentos mistos estão bem documentados no Antigo e no Novo Testamento. Deus prometeu eliminar do meio do seu povo todos os envolvidos nesse pecado. Isso significava que o transgressor perderia a sua posição como membro do povo da aliança com Yahvé e não deixaria ninguém para manter o seu nome e o nome de sua família. E isso incluía os sacerdotes que se casassem com mulheres idólatras. Todos, sem exceção, seriam eliminados, como disse o profeta, em nome do Senhor. É importante observar que o mandamento de Deus contra casamentos mistos em Israel não tinha nada a ver com raça, mas sim com fé. Por isso encontramos várias pessoas de outras nações que reconheceram Yahvé como seu Deus e foram agregadas ao povo de Israel, como foi o caso de Ruth, a moabita, e Raabe, a cananeia. O segundo pecado da nação de Judá e de seus sacerdotes foi o divórcio das esposas legítimas. Eles negligenciavam suas esposas e se divorciavam delas para se casarem com as mulheres pagãs. A imagem que Malaquias apresenta aqui é a de um grupo de esposas chorosas, insultadas e divorciadas que se voltavam para Deus como seu único refúgio. Nos átrios do templo, todos ouviam o choro e o lamento daquelas mulheres. E é claro que,
quando seus maridos, sacerdotes, ofereciam sacrifícios no mesmo altar, isso ofendia a Deus. Isso é vergonhoso também nos nossos dias. Esposas que deveriam estar alegres no serviço de Deus cobrem o altar do Senhor com lágrimas, choro e clamor por causa do tratamento severo, negligente ou cruel de seu marido, pastor ou pregador. Aqueles sacerdotes pecaram, abandonando a mulher com quem se casaram na juventude e se casando com mulheres pagãs, quebrando o propósito e o vínculo do casamento. O Senhor declarou: eu odeio o divórcio. Isso é um fato, porque o divórcio destrói o que ele instituiu, o casamento. Sabemos que Deus permite o divórcio em circunstâncias específicas, mas o divórcio nunca foi ordenado, nunca fez parte do plano perfeito de Deus para o homem. Para um casamento em crise, a solução de Deus é sempre o arrependimento, o perdão e a reconciliação. Afinal, nós pecamos contra ele muito mais do que qualquer cônjuge poderia pecar contra nós, e ele não se divorcia de nós, embora tenha todo o direito de fazê-lo. A expressão cobre de violência as suas vestes refere-se ao fato de que parte do compromisso do casamento nos tempos bíblicos envolvia o marido cobrindo a esposa com suas vestes, como símbolo de aceitação e proteção. Mas agora, as vestes daqueles maridos estavam cobertas de violência por causa da sua esposa abandonada e maltratada. Isso ocorre porque marido e mulher são um, e ele não pode maltratar sua esposa sem trazer muitos males também para si mesmo. Este era o foco do ensino do apóstolo Paulo em Efésios. A frase "tenham cuidado e não sejam infiéis", em algumas traduções diz "guardai-vos em vosso espírito", é uma frase repetida 2 vezes porque ela é muito importante. A razão pela qual os sacerdotes agiram traiçoeiramente contra suas esposas foi porque não cuidaram do seu interior. Permitiram que seus corações se tornassem duros, críticos e amargurados contra a mulher que deveriam considerar como uma companheira especial dada por Deus em unidade. O povo de Deus, nos dias de Malaquias, estava incrédulo, desanimado pelas circunstâncias, duvidando da providência de Deus e desacreditado das suas promessas. Eles murmuravam, dizendo que aqueles que praticavam o mal se passavam por bons aos olhos do Senhor. A questão era: onde estava o Deus da justiça? Quando eles se comparavam com outros, pensavam que era injusto da parte de Deus abençoar os outros e não a eles. Esse tipo de conversa ignorante e incrédula deixava e ainda deixa Deus saturado, cansado. A resposta irônica de Deus foi anunciar um futuro mensageiro de juízo que purificaria seu povo, inclusive os sacerdotes. Mas esse é um assunto para o nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!